E aí, neuráticos, tudo verde com vocês? Bora pro pós-jogo, né? Não teremos coletiva de Abel Ferreira por conta de problemas lá no Morumbis, né? O São Paulo não liberou o tempo de fala do Palmeiras, que o visitante sempre tem que dar a coletiva primeiro que o mandante. E o São Paulo quer se manifestar contra a arbitragem, né? Então não autorizou que o Palmeiras desse a coletiva. Vamos aguardar uma nota oficial do clube. Por enquanto a gente não tem informações. Eu peguei essas informações do Cláudio Ritt, da Web Rádio Verdão, que está lá na zona mista. Estava aguardando a coletiva do Abel, fazendo meus apontamentos, meus registros pós-jogo para poder comentar com vocês. E vamos lá, né? Ative o sininho das notificações, inscrevam-se no canal aí, deixe seus comentários sobre esse empate no Choque Rei, né? 1-1. Ah, se aquela bola que o Endrick chutou já tava no gol, tava entrando. Se o Zé não tivesse encostado nela, né? Porque ele estava impedido, poderíamos ter saído com a vitória. Se outros lances tivessem dado certo, também poderíamos ter saído com a vitória, enfim. Bom, vamos aos números, né? Para começar, eu achei empate justo pelo que as equipes apresentaram. Acho que as duas equipes pouco inspiradas, um jogo chato, muito chato de assistir, sobretudo no primeiro tempo. O clássico ficou bem abaixo em nível técnico, né? Nível de disputa mesmo. O clássico poderia ter tido um aproveitamento muito melhor das duas equipes, né? Acho que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo sabem jogar mais futebol do que mostraram aqui. O elenco do Palmeiras é superior aí pra mim ainda ao do São Paulo, tá? Então dava pro Palmeiras ter feito uma forcinha e ainda conseguido ganhar. Vamos falar sobre lances de arbitragem também, né? Muita revolta, o Casares falando que o Abel ficou apitando o jogo, agora ao fim do jogo, o presidente do São Paulo muito revoltado, falando que a federação tem que ser assertiva, ela comandar o futebol, senão isso vai virar uma palhaçada, enfim. Bom, então vamos aos números da partida primeiro e aí depois eu vou fazer meus comentários sobre o que eu falei, tá? Primeiro culpado desse empate aí, Abel Ferreira, né? Consertou nas substituições, depois errou também em algumas substituições, enfim. Não deu para entender muito o posicionamento de Endrick, sobretudo no primeiro tempo, nem do Zé Rafael, né? Tava estranho aí a disposição do Palmeiras em campo, mas vamos lá. Sobre os números, né? Posse de bola, o São Paulo teve 44% e o Palmeiras teve 56% de posse de bola, tá? Passes certos foram 286 passes do São Paulo, perdão, 286 passes certos do São Paulo, 399 passes certos do Palmeiras, tá? Que teve mais posse de bola. Finalizações foram 8-8, tá? E nem todas em direção ao gol. As finalizações certas foram 4 do São Paulo e 2 do Palmeiras, tá? E aí a gente considera aquela cabeçada do Aníbal Moreno como a mais perigosa, né? E que passou próximo. E a do Zé Rafael, né? Que de fato entrou ali, que era do Endrick, na verdade, como uma certeira, além do pênalti do Veiga, tá bem? Escanteios foram 4 para o São Paulo, né? Os Tricas com 4 escanteios, 6 escanteios para a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Número de cartões amarelos, 2 para os Tricas e 4 para nós, para o Palmeiras. Deveríamos ter tido um cartão vermelho, tá? A falta do Richard Rios, na minha opinião, era passível de expulsão direta na entrada que ele deu no Pablo Maia, muito inconsequente, muito juvenil, uma força desmedida, então obviamente eu não vou ser imparcial aqui não, né? Aliás, não vou ser parcial aqui não, vou ser imparcial. Eu acho que o Richard Rios deveria ter sido expulso sim, esse lance deveria ter sido melhor revisado pelo VAR, que não atuou tão bem assim, né? Nesse lance foi péssimo. Bom, agora falando sobre o Abel, né? Ele errou na substituição, será? Pra mim, ele inventou um pouco, tá? No primeiro tempo, o Palmeiras estava jogando assim como jogou contra a Portuguesa, né? Só que o São Paulo não caía nas armadilhas que o Palmeiras propôs, assim como a Lusa caiu, né? E aí tivemos a falha do Everton, né? E aí o Palmeiras caiu, né? O time se assustou, o Everton mostrou que tá sem confiança. A gente precisa pensar nisso. Eu acho que o Lomba merece passagem. O Everton precisa ser poupado, colocar um pouquinho a cabeça dele no lugar. Vamos ver, né? O Abel não vai dar coletiva hoje, mas é uma coisa a se pensar. Eu acho que o Everton precisa de um tempo para ele, para organizar a cabeça, né? Depois daquela falha do Corinthians, ainda as coisas estão estranhas para ele, né? Acho que não voltou em ótima fase. Bom, no segundo tempo o Verdão melhorou muito, né? O Abel corrigiu o time com as substituições que fez.
Então, o Endrick, ele foi diferenciado lá na frente, ele estava no seu lugar. E o resultado ficou bom para nós, né, o 1-1, porque nós seguimos como os líderes da competição, porque o Santos perdeu hoje, estamos invictos ainda. Só que o empate fica na conta do Abel, porque o posicionamento do meio do campo estava muito esquisito, né? O Endrick estava atuando na lateral direita e o Veiga estava apagado, né? Ele estava super sumido. O Zé estava atuando de ponta. Não, né? Quando o Zé voltou a posição dele no segundo tempo, ele destruiu o jogo, né? Quando o Abel fez as correções. Agora, a entrada de menino, né? É assim, é de me deixar a gente sem entender nada, né? Por que que coloca entrar um menino no lugar do Aníbal Moreno? Se o Aníbal tá cansado, tudo bem. O Aníbal não fez o seu melhor jogo hoje, né? Mas ele tava sendo muito importante ali nas marcações. No primeiro tempo que ele tava meio perdido, meio mal posicionado, né? Mas assim, pra que entrar menino, sabe? Menino tá entrando uma tiriça, uma falta de vontade, né? Eu acho que tem que entrar o Fabinho, que tem características mais parecidas com o Aníbal Moreno, faz o básico, faz o simples, mas não compromete como o menino, né? Que tem entrado muito mal. Só jogou bem no jogo contra a Lusa, né? Bom, o Rony pra mim também não justifica mais suas entradas, tá? Excesso de vontade, mas tá muito abaixo. Acho que poderia estrear Estevão, Luiz Guilherme no lugar, enfim. Bom, sobre o lance de arbitragem, eu vou comentar. Já falei do Richard Rios deveria ter sido expulso. Agora, o pênalti foi justo, tá? Na minha visão, o Rafael ele assume o risco de, ao sair socando a bola, ele pega o Murilo, muito mais do que a bola, ele pega o Murilo inteiro, né, ali na jogada. Então, se fosse um atacante socando ou cabeceando o goleiro, teria sido falta, e falta do goleiro dentro da área é pênalti, e pra mim indiscutível, tá? O pênalti. Mas vamos falar ainda sobre as questões do Abel, né? Tem muito talento ali no Palmeiras não aproveitado. Então, o Endrick na posição que ele estava, não dá, né? Ele ficar recuado ali, não dá. Cada um tem que jogar na sua posição. Isso vale também pro Caio Paulista, que entrou melhor no jogo hoje, mas não é para jogar no meio do campo, né? Não é essa função que ele fazia no São Paulo. O Palmeiras estava bem, estava dominante até o gol, aí bagunçou, né? O Everton falhou muito mais do que o Rios no lance do gol, porque a bola tava nele, né? Ele tava inteiro na bola, ele tava com espaço para pensar, e aí ele jogou pro Rios que errou, né? Mas o Everton errou de novo porque a bola era muito defensável, passa muito perto da mão dele, né? E é uma questão a se pensar, porque o Palmeiras tinha uma ótima saída de bola e agora a saída de bola está problemática do Verdão, né? Nós poderíamos ter vencido esse jogo, né? Mais um jogo contra um rival que a gente poderia ter vencido. O Palmeiras estava bem, mas aí nessa falha do Everton, que ele faz a escolha totalmente errada, tá? Na minha opinião, ele precisa mesmo ser poupado. Ele estava sozinho e entregou a bola para os caras e os Tricas marcaram um gol, né? Bom, sobre a entrada de Lázaro, né? O Lázaro entrou, criou, né? O Abel corrigiu a deficiência que estava. O Alviverde melhorou. O Lopes não conseguiu jogar, então o Flávio Lopes saiu bravo, jogou camisa no banco de reserva, né? Porque ele não teve chance nenhuma, ele teve duas cabeçadas, ele não teve, não tiveram cruzamentos para ele, não tiveram bolas para ele, né? Enfim, mas são as minhas percepções, tá? Comentem as de vocês. Sobre as notas, né? Pro Everton eu vou dar péssimo para ele hoje. Marcos Rocha, regular. O Mike, bom, voltando de lesão, muito bom. Já levou uma falta dura, né? Que eu já fiquei assustada, porque tá voltando de lesão. Luan, ótimo, não comprometeu em nada, não errou nenhuma bola hoje. Murilo também ótimo, né? O Murilo até comentou ao final do jogo sobre a sua convocação para a seleção, agradecendo essa oportunidade. Ele foi importante, né? O lance foi nele que originou o nosso pênalti, que permitiu que a gente empatasse com o São Paulo. O Piquerez foi regular, hoje foi um jogo ruim do Piquerez, né? Pouco inspirado. Aníbal, bom, regular no primeiro tempo, bom no segundo, no enquanto esteve, porque no primeiro ele estava mal posicionado. Menino péssimo, né? Péssimo, péssimo. Zé Rafael,
ótimo e bom. Bom ali enquanto ele não estava na sua posição, não tinha muito o que ele fazer, mas depois no segundo tempo, quando ele jogou na sua posição, foi o melhor ali em campo pra mim, tá? Agora, Richard Rios muito abaixo, péssimo. Pior em campo pra mim, deveria ter sido expulso. Lázaro, bom, tá? Não comprometeu não, corrigiu ali os problemas, fez o básico, né? Só de compor a marcação e se posicionar bem foi ótimo. Veiga, foi regular, mas a gente dá bom pelos feitos do jogo, né? Porque ele empatou com o Evair na artilharia, chegou ao 100º gol, empatou com o Dudu também, números de gol no século, enfim. Bom, Lopes regular, não por culpa dele, né? Hendrick bom, Caio Paulista bom e Rony regular para péssimo, né? A gente poderia dizer. Bom, como não tivemos coletiva do Abel, acho que são essas impressões que eu tenho a dizer. Espero que vocês comentem aí também. Beijo da Neura. Se amanhã tivermos novidades importantes sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, a gente se vê de novo. Falou, boa semana a todos. Avante palestra!